E aí a gente vai olhar agora o discurso desse... Não é nem discurso, não dá pra chamar também outro senador que não consegue formular uma frase, outro senador que tem o cérebro de uma ervilha desse tamaninho aqui, ó, tentando se justificar, tentando explicar por que ele votou favoravelmente a esse PL escandaloso. Eu tô até babando aqui. Vamos ver esse demônio aí falando, vai. Que estamos em ano eleitoral e essa era uma grande armadilha do PT para mim. Qual a dificuldade de entender isso? Você acha que eu ou quem é de direita vai ser a favor de algum projeto que garante, que dê instrumentos para o governo censurar a liberdade de expressão, a liberdade de opinião nas redes sociais? É claro que não. Mas estava um circo todo armado, uma lei que não defende as mulheres, uma lei que na prática, como você falou, vai gerar uma censura, é muito subjetivo e eu sabia que no Senado não tinha ambiente para fazer alteração nela. Então vocês viram o placar. Então eu sabia que o projeto ia voltar para a Câmara dos Deputados e lá nossos deputados vão fazer um grande trabalho, se Deus quiser, para arquivar essa lei ou para fazer alterações que garantam que a liberdade de expressão nas redes sociais não estará em risco. Agora as pessoas têm que ter maturidade. Se a esquerda defendesse as mulheres, eles não votariam aí contra o aumento de pena para estuprador. Se o Lula defendesse as mulheres, ele já tinha criado o Cadastro Nacional de Pedófilos, que está aí há 7 meses na lei e até hoje ele não produziu. Se a esquerda defendesse... Ô Flávio, oi, tudo bem? Você esqueceu que seu pai foi presidente por 4 anos também? Porque parece que não, né? Você cobrou isso dele também? E longe de mim defender o demônio do Lula, que é um outro demônio também. Mas o demônio do seu pai não fez nada disso que você tá falando. Ele não aumentou pena pra estuprador. Ele não aumentou pena pra nada. As únicas movimentações que o Jair Bolsonaro fez em relação a combate ao crime foi pra prejudicar o combate ao crime, não pra fortalecer. Vai, põe o finalzinho aí, vai. Teria classificado grupos terroristas como CVPCC como organizações seu pai não fez terroristas de verdade, porque nenhuma mãe quer o seu filho enfiado no mundo das drogas, e o que o Lula faz o tempo inteiro é sinalizar nessa parte de combate às drogas que ele é a favor de liberação de droga, que ele é a favor de liberação de maconha, ele não tem nenhuma política firme para tirar as pessoas dessa vida ou para punir aqueles traficantes que levam droga para a porta da escola das mães desse Brasil. Então a esquerda o tempo inteiro usa de hipocrisia, a esquerda usa a dor das mulheres, que a gente não pode desprezar. As mulheres sofrem, sim, são vítimas de machismo, são vítimas de misoginia, não só nas redes sociais, como em qualquer lugar, mas certamente não é essa lei que vai impedir que isso aconteça ou que vai punir severamente aqueles que mereçam ser punidos por, de alguma forma covarde, atacar as mulheres. Então você é sempre a favor de leis que defendam de verdade as mulheres. Uma última questão, a gente está aqui, mas não... Estamos em... Meus amigos, pra quem não sabe, isso aí é um idiota. Isso é um idiota. Se um dia perguntar pra você, me dê a definição de idiota, você vai dar play nesse vídeo pra pessoa ouvir. Que, assim, é um discurso sem pé nem cabeça. Ele não tá falando nada com nada, ele tá falando mal. Ele tá falando veementemente contra um projeto que ele aprovou. Ele faz cobranças do governo Lula que o próprio pai dele poderia ter feito e ele não fez. Assim, isso é um monumento de burrice. Isso é a pietà da burrice. Tá? É o Michelangelo pegando aquela pedra gigante de mármore e esculpindo, deixando ela linda, perfeita. Assim. Isso é o que o Flávio Bolsonaro fez com a burrice. Ele pegou um mármore de burrice da cabeça dele, ele lapidou e ele construiu esse discurso. Que coisa triste, cara. Que coisa triste. E veja só, ele fala assim, o PT armou uma armadilha pra mim. Sim, você caiu na armadilha, isso você tá dizendo então. Não só caiu, mas mergulhou de cabeça na armadilha. E que armadilha é essa exatamente? Não, porque se eu votasse contra, eles iam me chamar de machista. Ou, eles já fazem isso. A esquerda já faz isso. Mas como eu não quero ser chamado de machista, então eu vou dar mais munição pra esquerda censurar as pessoas. Sobretudo o meu próprio eleitorado. E tem gente que vota nisso. Tem gente que vota nesse cara. Como pode? Mostre. Quando um familiar, um amigo de vocês fala, eu vou votar no Flávio, que o Flávio é bom mesmo. Mostre esse discurso pra eles. Não é possível que eles... Sabe, que as pessoas apoiem isso, que as pessoas concordem com isso. Não, era uma armadilha, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer? Você é senador, cara. Você é pré-candidato à presidência da República. E todas as críticas que eu tô fazendo aqui
são direcionadas também ao senhor Sérgio Moro, um outro covarde. Um outro covarde. Que inclusive, até ontem estava acusando o Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal, acusou o Bolsonaro de praticar corrupção, né? Disse que saiu do governo dele porque não tolerava, não coadunava com isso, e agora tá lá no palanque junto com o Flávio. Junto com o Flávio. O Sérgio Moro é tão vagabundo quanto esses caras. Isso é inadmissível. Votar num PL desses, se dizendo de direita, é inadmissível. Isso mostra que todo o nosso Senado está comprometido, que é uma casa que não deveria sequer existir. O Senado brasileiro é um peso. Um peso. Deveria ser, né? Pô, vamos lá. Senado, né? Vem de sênior, né? De pessoas mais experientes. Por isso que... Casa da senioridade. Exato, casa da senioridade. Pessoas que precisam até ter uma idade um pouco mais avançada pra poder chegar ao cargo lá. Precisa ter 35 anos. Pra você ser deputado federal, acho que precisa de quê? De 18? Eu nem lembro agora. Deputado federal, 21. 21. E aí é isso que a gente tem. Não tinha... O Senado Federal nem tinha que existir. Pra começo de conversa. Não servem pra nada. Nada. Pois é, meus queridos. Dá like na live aí. Flávio Dino tenta justificar voto que barrou CPI do INSS em evento acadêmico no Maranhão. Vamos ver. O Supremo falha por déficit de funcionamento. Funciona menos do que deveria. Nossa. O que define, e disse isso ontem no julgamento, é possível uma resposta unívoca e absoluta a dia de ativismo, autocontenção? Ou dizendo de outro modo, é possível uma resposta única, congelada, cristalizada, a dia de dogmática zetética? Não. O que define é o caso concreto, é o problema concreto. O Supremo... Assim, o que eu acho interessante extrair dessa fala do Flávio Dino não é nem tanto sobre a CPMI do INSS. A questão é, não existe vacância de poder, né? Rei morto, rei posto mesmo. Olha só, o Alexandre de Moraes, ao longo dos últimos anos, ele se colocou ali como a principal figura do Supremo Tribunal Federal. Ele nunca exerceu o poder sozinho, que fique claro. Ele só conseguiu exercer poder porque sempre foi validado pelos seus pares. Mas ele era o avatar desse poder do Supremo Tribunal Federal, né? Ele era a ponta de lança, vamos colocar assim, do Supremo Tribunal Federal. Só que agora, o senhor Alexandre de Moraes está numa situação muito mais complicada, né? O senhor Alexandre de Moraes não conseguiu explicar até hoje por que a esposa dele tinha um contrato de 129 milhões de reais para atuar para o Banco Master, né? 129 milhões de reais. Isso não é normal nem aqui nem na China, meus amigos. Então, assim, ele vem perdendo um pouco de influência por conta disso, né? E a gente sabe que há uma cisão dentro do Supremo Tribunal Federal, também muito por conta desses abusos que juízes como o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli vinham cometendo. E aí já entra na cena o senhor Flávio Dino. E não é de hoje que eu falo isso aqui, eu não sou o único que fala, não, tá? Eu já vi o Orlando falando disso também, já vi... Não lembro agora se o... Eu acho que o Renan já falou disso, mas enfim... O Flávio Dino vai ser o próximo expoente de poder do STF. E sabe qual é o pior? Ele vai ser muito mais eficiente, né? Ele vai ser muito mais safo e ele vai exercer poder de uma forma ainda mais terrível do que o Alexandre de Moraes. Então, assim, muito difícil a situação do Brasil. Vocês veem o que ele tá falando aí? O STF não peca por atuar demais, não. O STF peca por atuar de menos. Ele já tá deixando claro qual vai ser a posição dele, agora como esse novo avatar de poder, vamos chamar assim, né? Que é uma posição que ele vai assumir aí, que ele já vem assumindo e ele vai assumir cada vez mais nos próximos meses, né? Mas enfim, a gente tem uma declaração do Gilmar Mendes também, Ana? Que tá todos sorrisos, tá? Ah, é? Olha lá. A interferência de poder era mandar o Senado prorrogar, porque de fato o que nós dissemos é exatamente que nós não podíamos nos imiscuir em assuntos do Congresso, como também o Judiciário não pode se imiscuir em assuntos da Assembleia Legislativa, que esse era um tema do congressual. A Constituição prevê a criação de CPIs, é um recurso da minoria, com um terço de pausa aí. Eu já entendi o que ele vai falar, não precisa ficar colocando tudo, não.
Tá tudo sorrisos, eu achei boa essa. Foi boa. O Gilmar Mendes aí, ele tá falando algo que é o seguinte, olha, a nossa decisão não... A decisão de barrar a CPMI do INSS, né, de não prorrogá-la, não foi uma interferência do judiciário no legislativo, porque a gente estava justamente garantindo o pleno funcionamento do legislativo, a vontade do legislativo ali era que não fosse prorrogada, né, então a gente estava ajudando a respeitar isso. Cara, não importa mais, a essa altura do campeonato, a gente ficar analisando decisões com base no teor jurídico dele, sabe por quê? A legislação brasileira, ela é tão gigantesca e confusa, e ao mesmo tempo a gente tem um Supremo Tribunal Federal que já chutou tanto o balde, já foi tão responsável por abrir mão de qualquer prudência jurídica, né, e simplesmente sair de fato tirando decisões e conclusões da cabeça deles, e aí eles usam essa legislação como base, essa legislação extremamente confusa, que qualquer coisa que eles decidam, eles vão ter algum respaldo legal. Então, se o STF tivesse decidido diferente, se fosse interessante para o STF decidir que a CPI tem que ser prorrogada, ia estar o mesmo Gilmar Mendes dando entrevista no mesmo lugar, dizendo que eles estavam respeitando a Constituição, fazendo a CPMI andar. Porque dá para fazer isso. É uma legislação tão confusa, a gente tem tantas jurisprudências para tanta coisa, e qualquer coisa que você decidir ali, você consegue justificar falando que você estava seguindo a lei. Então isso aí, nada, é a mesma coisa. Ana, que horas são, hein? 12h43. Agora eu tenho um combo de 2 notícias pra você. Quanto tem pra gente ver ainda? A gente podia ler uns pimbas aí, né? Os pimbas são só no app. É? Vamos só fazer esse combo das notícias, que é o que tá na thumb. É essa e mais uma, que inclusive está no Valete Plus, e a gente vai pros pimbas. Tá. Dá uma olhadinha nisso aqui. Vorcaro comprou 3 jatos à vista por 260 milhões de reais. Prática incomum no mercado. Prática incomum. Aí nós temos isso aqui, ó. Nossa senhora. Assim, cara. Ah, que bacana. Olha só, notícia do Valete Plus, hein? Relatoria de Nunes Marques deve enterrar a CPMI do... isso é algo que eu esqueci de falar, né? É algo importante. A CPMI do INSS, ela contou apenas com 2 votos para que ela pudesse continuar acontecendo, que foi o André Mendonça e o Fux. O outro foi... os outros ministros todos, inclusive o Cássio Nunes, nomeado pelo Bolsonaro, votaram contra, né? Vamos ver aí. A condução do caso envolvendo a possível instalação da CPI do Banco Master no Supremo Tribunal Federal caminha para um desfecho desfavorável à investigação. A expectativa nos bastidores de Brasília é que o ministro Nunes Marques, relator do processo, adote uma posição que na prática inviabilize o avanço da comissão. Integrantes do Congresso avaliam que o ministro tem sinalizado uma tendência de não interferir diretamente no tema, optando por devolver ao Legislativo a responsabilidade sobre a criação ou não da CPI. Tá, ok, mas... Peraí. Dá um zoom aí que tá muito pequeno lá, Ana, por favor. Vamos lá. Aí, agora sim, tá? Mas também até aí... Ok. Esse movimento... Porque quem tem que definir se vai ter ou não CPI é o Legislativo, não é o Supremo Tribunal Federal, né? Esse movimento contrasta com o precedente estabelecido durante a CPI da Covid. Ah, tá. Ok. Eu vou explicar. Entendi agora. O que acontece? Lá na CPI da Covid, né? Aí, de novo... Pronto, perfeito exemplo que o Valete Plus trouxe pra gente aqui, que vai exatamente na toada do que eu tava falando. Na época da CPI da Covid, era interessante, pra vontade política do STF daquele momento, que instaurasse-se uma CPI, né? Porque ia investigar o governo Bolsonaro. Aí o que eles fizeram? Se tem um número de assinaturas, o presidente da casa não pode ficar sentado em cima do pedido, ele tem que instaurar a CPI. Aí agora... E eles fizeram isso com base na lei, né? Assim, utilizando a lei como, não, a gente tá seguindo a lei aqui, certo? Aí agora, na CPMI do INSS, eles usam a lei pra justificar a decisão oposta. Quer dizer, que não tem que ter CPMI. Quer dizer, é uma loucura. Porque não existe mais Constituição no Brasil. Nunca existiu. O que vale é a vontade política do Supremo Tribunal Federal naquele momento. É só isso. Então, se ontem o STF decidiu... Vejam a insegurança jurídica que é o Brasil. Se ontem o STF decidiu que, tendo as assinaturas necessárias, eventualmente o presidente é obrigado a instaurar a CPI, amanhã o STF pode decidir que não.
Que no caso da CPI do Master, porque aí não é interessante pra eles, não é interessante pra satisfazer a vontade política deles, né? Eles podem decidir que não, olha, o presidente que decide se vai instaurar ou não a CPI. Pronto, é isso. Cada hora é uma decisão. E aí, no futuro, né, o STF, quando for decidir outros casos, ele vai ter as duas jurisprudências. Vamos supor que surja uma outra CPI no futuro ali. Uma CPI sei lá, bolinha branca. Aí o STF vai olhar e falar assim, bom, se eu quiser justificar que essa CPI tem que ir pra frente, eu tenho jurisprudência pra isso. Mas se eu quiser decidir o oposto, né, eu também tenho jurisprudência pra isso. Isso é enlouquecedor, cara. Não é mesmo? Hã? O gosto do freguês. É gosto do freguês, é enlouquecedor. Pois Vai, é. próximo aí. Você quer ir pra próxima notícia ou você quer ir para os pimbas? O que tem de próximas notícias? Deixa eu ver. Ó, temos isso aqui. Não. Chato também. A gente Já viu. comentamos. Isso aqui é interessante. É interessante. Sabe qual é a notícia, gente? Vou falar pra vocês. Caiado é escolhido pelo PSD para disputar a presidência das eleições de 2026. Uau! Oh, Sobrou nossa. nada pro Leitinho. É, realmente, assim, agora tá quente essa disputa, né? Agora entrou o Caiado, que é um cara que tenta ser presidente há 30 anos, nunca conseguiu. Mesmo agora, que é candidato, ou melhor, que é governador, né, do estado do Goiás. Um governador, inclusive, bem avaliado, com bons resultados e tudo mais. Não consegue passar dos 3%. Foi ultrapassado pelo Renan Santos, que nunca foi governador, nunca foi político, nunca foi nada, nunca tentou disputar a presidência. Criou o partido em setembro do ano passado e conseguiu ultrapassar o cara. Nossa, que candidatura relevante, hein? Que provavelmente não vai acontecer também. A gente sabe que provavelmente o PSD não terá candidato. Então é uma piada, né? É uma piada isso. Com todo respeito ao Caiado, mas a candidatura dele é uma piada.